amigas e amigos socialistas, quero em nome da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Valença dar-vos as boas-vindas à terceira festa convívio de São Martinho do PS Valença, que é já uma referência do calendário socialista e como se pode constatar pelos convidados presentes e sobretudo pela lotação que ano após ano esgota, mesmo neste contexto de maiores dificuldades. Esta edição é para nós uma edição especial porque temos a honra de apresentar o Diogo Cabrita como candidato do Partido Socialista de Valença à Câmara Municipal de Valença. Sem mais demoras, passo a apresentar a mesa de honra deste evento. Começando à esquerda pela vossa perspectiva, o secretário-geral da JS, que ainda não está presente, mas deve estarem a chegar os todos. O secretário nacional da Organização do Partido Socialista, Miguel Laranjeiro. O secretário nacional da Saúde do Partido Socialista, Álvaro Beleza. Permitam-me agora que dê um saltinho de 2 lugares, já perceberão porquê. A Presidente da Comissão Política Conselhia do PS Valença, Anabela Rodrigues. O Presidente da Federação Distrital de Viana do Castelo do Partido Socialista, José Manuel Cantipeira. O Presidente dos Autarcas Socialistas, Rui Solheiro. O Deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista, eleito pelo Distrito de Viana do Castelo, Jorge Fá. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Partido Socialista de Valença, Bem-vindo Gonçalves. E agora, estando ao centro da mesa, cumprimento exclusivamente o Secretário-Geral do Partido Socialista e espero que brevemente Primeiro-Ministro de Portugal, António José Seguro. Finalmente, permitam-me agora uma breve introdução, porque há uma linha que separa o marasmo, a demagogia e a incompetência do atual Executivo Municipal liderado pelo PSD em Valença daquilo que realmente os valencianos precisam e merecem. E essa linha, caros camaradas e amigos, é marcada por uma candidatura com coração, porque Valença merece melhor, liderada pelo camarada que passa a apresentar, Diogo Cabrita, candidato do Partido Socialista de Valença, da Assembleia. Peço a vossa atenção porque agora inicia-se o período de intervenções políticas, que se iniciará com a Presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Valença, Anabela Rodrigues. Muito boa noite. Começo por cumprimentar toda a mesa na pessoa do Secretário-Geral do Partido Socialista, António José Seguro, que pela segunda vez consecutiva nos dá a honra da sua presença nesta festa de São Martinho. Os mais enciumados já me perguntaram se tem algum contrato de exclusividade com o PS Valença e eu respondi que não, mas que gostava muito
porque é sempre um prazer para nós receber em Valença aquele que será certamente e a muito curto prazo o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Mais uma vez, muito obrigada por ter. As minhas primeiras palavras são para agradecer a presença de todos os que quiseram partilhar connosco este momento cheio de significado. A data de hoje assinala o início de um novo caminho para a nossa terra, um caminho que vamos percorrer em conjunto e que acredito dê origem a uma nova realidade. A vossa presença é uma honra e um estímulo muito significante para a caminhada que agora vamos iniciar. Caminhada não para uma batalha, mas para uma longa jornada de trabalho feita com uma postura séria e de rigor, simples, mas honrada. Caras e caros amigos, é com grande orgulho e satisfação que encabeço a Comissão Política há 3 anos, desde que, em 2009, as eleições nos conferiram a derrota autárquica. Um novo ciclo político se iniciou com o PS na oposição. Mas mais do que lamentar o passado, foi importante refletir, tirar ilações e olhar em frente. Foi necessário unir, reorganizar e fortalecer o partido para chegar até aqui e apresentar-nos agora como um partido sólido, onde o mérito se afirma e consolidadamente podemos obter o reconhecimento do eleitorado como força política que merece governar. Mas ao mesmo tempo um partido de ação, unido e preparado, sério, coeso e organizado. Caras e caros valencianos, nós não somos a oposição, somos a alternativa credível. Nós somos a alternativa para construir um modelo de gestão assente no rigor, na competência, na qualidade e na forma prioritária como assumiremos o trabalho por Valença e pelos valencianos. Somos a alternativa à atual situação e vamos apresentar gente competente, séria e tecnicamente preparada para o desafio que se avizinha. Estamos seriamente preocupados com a atuação do atual Executivo camarário. A gestão camarária dos últimos anos tem sido pobre, sem chama e sem nenhuma ambição. Os valencianos começam a ficar fartos de uma Câmara sem visão, com uma gestão absolutamente doméstica e que só olha para os interesses de alguns. Já lá estiveram tempo demais para estragar o que foi conseguido no passado. Tem que ficar por aqui ou corremos o risco de ter um Conselho adiado, sem perspectiva de crescimento e de melhoria da nossa qualidade de vida. Está na hora de dizer basta. Valença não pode adormecer e viver acorrentada a alguém que já provou não ser capaz de fazer melhor. É preciso ter a capacidade de ousar, de
deputada. Tudo isto, mais do que para rir, seria para chorar. De chorar e outras coisas, de indignar. De indignar a perseguição política a alguns funcionários da Câmara. De indignar o bem conhecido episódio do pedido do subsídio de transporte para a filha do Sr. Presidente. Ou oferta dos livros a todas as crianças, independentemente da situação económica dos pais, que até aderiram, como sabemos, a alguns senhores autores políticos. Isto é gozar com quem mais precisa, isto é gozar com quem conta os cêntimos todos os dias para comer. E eu pergunto, é isto que os valencianos querem para Valença? Certamente não. Em breve virão de prestar contas à população e os valencianos vão estar cá para julgar. Assistimos a uma política populista e eleitoralista. Não é isto que se chama, ao que foram fazer a todas as freguesias a propósito do orçamento participativo. Não é isto que se chama às promessas aos presidentes de junta próximo das eleições. Não é isto que se chama às promessas aos funcionários da Câmara. Não é isto que se chama às obras anunciadas em período pré-eleitoral. Não. Se calhar a isto chama-se desespero.
da incompetência. É hora de mudar. Basta de bloqueamentos, de imobilismo, da ausência de respostas face aos desafios do cotidiano e da modernidade. E logo, a Comissão Política está absolutamente mobilizada em torno desta candidatura, bem como dos candidatos e candidatas às freguesias do Conselho, alguns já no pleno e com quem já estou proveitosamente articulada. E logo, ambos sabemos que não podemos falhar. Temos a responsabilidade acrescida de não desiludir alguém que certamente está muito feliz por nos ver juntos. Alguém que infelizmente já não está entre nós, mas estará sempre presente nas nossas mentes pela grandeza do seu coração, pelos seus gestos, pelo seu sentido de humor, pela sua competência, pelos seus ensinamentos, pelo seu sentido de justiça e pela sua amizade. O nosso amigo Jorge Gama. Esta candidatura é também por ele. Para terminar, sei que é fácil perceber nas minhas palavras o otimismo com que encara esta candidatura e o futuro de Valença. É com este espírito que partimos para as autárquicas, porque esta é uma candidatura com coração. Peço-vos a todos que se empenhem ativamente e sem receios neste trajeto. Um apelo especial às mulheres. Venham todas, porque nós também podemos. Venham todos, porque Valença merece melhor. Viva o Partido Socialista, viva a cidade de Valença! Boa noite, caras e caros camaradas. Em nome da Federação Distrital de Viana do Castelo, saúdo a presença do nosso secretário-geral, António José Seguro, e digo-lhe que é com enorme prazer que contamos consigo mais uma vez no nosso distrito. É uma honra a sua presença. Quero felicitá-lo também pelo excelente desempenho na liderança do Partido Socialista nesta conjuntura muito difícil que os portugueses atravessam. Tem sido a voz da esperança para muitos portugueses. Muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Saúde também a presença dos nossos secretários nacionais, Miguel Laranjeiro, Álvaro Beleza e Bruce Pinheiro. E neles, todos os presidentes das comissões políticas, conselheiros aqui presentes, os autarcas e também o nosso deputado. Quero ainda felicitar a nossa camarada Anabela Rodrigues e os camaradas que com ela organizaram este extraordinário jantar convívio, que é já uma referência no nosso distrito. Muito obrigado também pelo vosso trabalho e pelo vosso esforço. Finalmente, uma palavra e uma saudação muito especial para o nosso camarada Diogo Cabrita, por ter aceito o desafio da candidatura à Câmara Municipal de Valença. Tem a nossa total confiança e acreditamos que será o futuro Presidente da Câmara de Valença. Caros camaradas, os portugueses estão a viver tempos muito difíceis. Portugal, como todos dizem, todos sentimos, vai de mal a pior. Este governo está totalmente desorientado, porque a sua estratégia falhou claramente. Este governo aconselha os jovens portugueses a saírem para o estrangeiro, porque não consegue aqui dar uma esperança e, sobretudo, dar trabalho aos portugueses e aos jovens. Os reformados são algo a bater por este governo. O governo do PSD-CDS quer cortar de forma bruta na saúde, na educação e na segurança social. Caras e caros camaradas, a política deste governo está a matar a esperança dos portugueses. E, como dizem já do estrangeiro, nós sentimos isso, este é um país triste, um país pobre e um país revoltado. Caras e caros camaradas,
O PS tem vindo a defender um outro caminho para sair da crise. Um caminho que aposta no crescimento económico e na criação de emprego e que luta por uma Europa mais solidária. O nosso líder, António José Seguro, tem sido muito crítico do atual governo e tem apresentado propostas sérias, responsáveis, honrando os compromissos assumidos. O PS tem propostas alternativas para todos os portugueses. O governo PSD-CDS, com a maioria absoluta, escolheu o caminho de austeridade do custo tributário. O PS tem apontado outro caminho na firmeza dos nossos valores, das nossas alternativas em defesa do Estado Social, sem fechar a porta, obviamente, ao diálogo que é necessário fazer na reforma do nosso Estado. Caro Estado-Geral, esperamos que quando Vossa Excelência for Primeiro-Ministro, cumpra o que promete aos portugueses. A política precisa de pessoas credíveis e sérias como Vossa Excelência. Os portugueses acreditam nas suas propostas. Caras e caros camaradas, aproximam-se eleições autárquicas. Será o momento da força do PS. O PS tem que estar unido para apresentar as melhores ideias e os melhores projetos, sempre a pensar nas pessoas. Os autarcas socialistas do Alto Minho vão apostar no crescimento económico e na criação de emprego como grande prioridade. Os autarcas socialistas querem assumir os desafios económicos e ambientais. Defendem e vão defender a promoção da escola pública e da educação com qualidade para todos. Querem e vão propor consolidar os cuidados de saúde primários, assegurando a todas as pessoas cobertura, nomeadamente com o médico de família. Consolidar a rede de cuidados continuados e criados que estão parados desde que este governo tomou posse no nosso distrito. Os autarcas socialistas defendem a economia social local e participativa, comprometem-se a melhorar as acessibilidades, nomeadamente uma luta que estamos a ter muito grande com a beneficiação da linha e a beneficiação da linha do Porto a Vigo, da linha 23 do Porto a Vigo. Os autarcas socialistas discordam da retirada do Estado do território, como o ensino, a saúde, a justiça ou a extensão das freguesias. Caros camaradas, são apenas alguns compromissos para os nossos autarcas. Iremos vencer as eleições autárquicas de 2013. Há muito trabalho para fazer. Mas estamos convencidos que iremos apresentar os candidatos, os melhores candidatos e muito bem preparados, com mais competência, com muita vontade de trabalhar para melhorar a vida das pessoas, para que o Alto Minho seja um território mais atrativo. Temos candidatos fortes e vencedores. Caros camaradas, Valença é, na minha opinião, como já aqui foi dito pela Comissão Política, uma terra de intensidades turísticas e empresariais, mas Valença atualmente está a atravessar uma situação decadente. Tem vivido com perda progressiva de força, perda de dinamismo e perda de dinâmica económica. Valença, de facto, está sem rumo, sem ideias, sem projetos para o futuro. Por exemplo, onde estão as feiras gastronómicas, onde está a candidatura da Fortaleza Património Mundial, onde está o edifício da Escola Superior, onde está a plataforma logística. São apenas alguns exemplos. Valença precisa, de facto, de mais visitantes para dinamizar o comércio local. Valença precisa ter um rumo, precisa provavelmente apostar na cultura, porque uma terra sem cultura é uma terra sem futuro. Nós queremos que Valença tenha futuro. Para isso é necessário mudar as políticas autárquicas. É necessário uma nova Câmara, uma Câmara liderada pelo PS. Valença tem que ser, de facto, mais atrativa. Valença precisa de um cirurgião. Doutor Diogo Cabrita é o homem certo
para que Valença saia desta fase complicada e tenha futuro. Conceituado cirurgião, conhece muito bem as doenças da cidade de Valença. Com o seu bisturi vai melhorar Valença e dar mais qualidade de vida a todos os valencianos. Diogo Cabrita tem uma grande vontade de trabalhar para Valença e para os valencianos. Acredito que o nosso candidato à Câmara Municipal de Valença será capaz de fazer muito melhor e tem competência de saber retirar Valença da situação decadente que tem vivido. Temos confiança e acreditamos que vai gerir a Câmara Municipal. Desejamos boa sorte. Viva Valença, viva o Aldomiro, viva o Partido. Caras e caros camaradas, boa noite a todos e antes de mais manifestar a minha satisfação de estar aqui na vossa festa, que já é habitual, mas este ano por uma razão especial, que é a apresentação do candidato à presidência da Câmara de Valença, o Dr. Diogo Cabrita. E permitam-me que vos refira a satisfação especial também por termos aqui hoje entre nós o nosso secretário-geral, o Dr. António José Seguro. Infelizmente não é novidade para ninguém que o país está numa crise grave, que os portugueses estão muito desesperados e com muito pouca esperança no futuro. E seria há um ano provavelmente difícil de imaginar que depois de um ano de políticas de austeridade do governo chegássemos hoje à situação em que o país se encontra. O governo optou claramente por uma linha de austeridade, de ir mais longe do que aquilo que era exigido pela própria Troika e chegou a reafirmá-lo diversas vezes, com apenas dois objetivos assumidos perante os portugueses: diminuir a dívida e controlar o déficit. E para isso avançou com austeridade cega, indo além daquilo que seria normal pedir esforço aos portugueses, na tantas vezes reafirmada política do custe que custar do primeiro-ministro. Pois bem, caras e caros amigos, decorridos um ano, os resultados são dramáticos. E não é exagero de linguagem, são mesmo dramáticos. Porque os dois objetivos eram controlar a dívida, resolver o problema do déficit. A dívida aumentou apesar deste esforço e é hoje cerca de 120% do PIB em Portugal. O déficit deveria ser de 4,5% no final do ano. Era esse o compromisso que estava no memorando e reafirmado que o Governo chegará pelo menos aos 6% no final deste ano. Mas esta política de austeridade teve consequências graves na economia portuguesa. O desemprego aumentou. Hoje temos a maior taxa de desemprego sempre no nosso país, 15,8%. O desemprego jovem é o maior desemprego jovem da Europa, com naturalmente os problemas graves que isso coloca à nossa juventude, mas também os problemas que isso cria para o futuro do país. É o regresso à imigração que infelizmente o nosso Primeiro-Ministro, com insensibilidade, que já lhe reconhecemos, chegou a aconselhar a nossa juventude a fazer. E este aumento brutal dos impostos levou a uma diminuição da receita fiscal do Orçamento de Estado. É hoje indiscutível que o Governo falhou, e falhou rotundamente nas suas políticas. E os portugueses hoje interrogam, daí o desespero, para quê tantos sacrifícios durante um ano?
Mas, caras e caros amigos, houve na política nacional um político português que fez ouvir a sua voz repetidamente. No início não era muito ouvido, mas com o tempo e com o avançar do resultado passou felizmente a ser ouvido. Que avisou o governo e alertou os portugueses para as consequências desta política da austeridade cega. Foi, todos se recordam, o nosso Estado-Geral, o António José Seguro. Avisou que não era com o excesso da autoridade, não era o caminho a perseguir. Que era necessário apostar forte no crescimento e no emprego. Que esta política de excesso de austeridade iria levar a matar a economia e, em consequência, a aumentar o desemprego. Mas foi mais longe. Chamou a atenção para a necessidade que era de fazer ouvir a voz de Portugal na Europa, porque o problema do país não se pode resolver sozinho, tem que se resolver também dentro da União Europeia. Defendendo uma política diferente na Europa, virada para o crescimento e para o emprego, virada para as pessoas. Sempre defendeu o nosso Estado-Geral que era preciso fazer lobby junto dos países em dificuldades na Europa, como a Espanha, a Irlanda, a Grécia, a própria Itália, para Portugal fazer ouvir a sua voz e os problemas dos portugueses e exigir outras políticas europeias, maior intervenção do Banco Central Europeu, um aumento de prazo, diminuição de juros, para que fosse suportável este país sair da crise em que está mergulhado. O nosso Estado-Geral foi mais longe, mostrou o caminho que o Primeiro-Ministro devia fazer como representante do país. E fez o primeiro périplo pela Europa toda, visitando os nossos líderes socialistas, chamando a atenção para os problemas que se passavam cá dentro. E mais recentemente foi recebido no Eliseu, em França, por o atual Presidente da República Francesa, o Sr. Hollande, e que foi também reunir com o Presidente do SPD da Alemanha, dando um exemplo de como se faz ouvir a voz dos portugueses, chamando a atenção para os sacrifícios com consequências dramáticas que se passam no nosso país. Pois bem, caras e caros camaradas e amigos, o nosso Primeiro-Ministro não aprendeu com isso, não seguiu este caminho, continua mudo e pior, entra mesmo nas reuniões dos órgãos da União Europeia, mudo e sai calado, como ainda recentemente no debate parlamentar o nosso Estado-Geral o afirmou publicamente, sem resposta naturalmente por parte do Primeiro-Ministro. Seguiu mesmo uma política de seguidismo e até de subserviência chocante que deixa mal colocado o nosso país na Europa perante este seguidismo e esta subserviência perante a Alemanha e a Sra. Merkel. Mas o Primeiro-Ministro não aprendeu, meus amigos. Isto é muito grave para a situação portuguesa. É que não só continua sem afirmar o nome de Portugal na Europa e defender os interesses portugueses da Europa, como insiste no erro da política interna, uma overdose de austeridade no orçamento para 2013, que pode levar a uma grave ruptura social e, eventualmente, a uma grande crise política. Mas hoje, os portugueses percebem. Hoje sentimos que os portugueses se reaproximam do PS, que têm esperança no novo caminho e em novas políticas. E há hoje indicadores da opinião pública claros sobre esta matéria. E essa nova política e esse novo caminho tem um rosto, que é hoje o rosto da esperança em Portugal, que é o Dr. António José Seguro. Mas nós estamos aqui em Valença, na apresentação do candidato à presidência da Câmara de Valença, numa região do país que tem problemas do resto do país e ainda mais alguns que esta forma de governação do Estado acumula. A política do Estado mínimo,
Estado, que retira os serviços de proximidade de junto das populações, da saúde, nos tribunais, agora aqui é anunciado o encerramento das finanças, a privatização dos correios, a fusão imposta das freguesias, retirando o Estado mais próximo das pessoas, de junto das populações, sem lucros para o Orçamento do Estado e com grandes prejuízos para os serviços de proximidade feitos às nossas populações. O Governo faz o contrário daquilo que devia ser feito. Nós temos um país em plano inclinado, em que 75% a 80% da população estão em cerca de 25% do território nacional, em que cerca de 60% da população portuguesa se concentram em 33 municípios. Somos 308 municípios em Portugal. 60% da população portuguesa concentra-se em 33 municípios. Este país não pode continuar com este modelo de desenvolvimento. É preciso, naturalmente, uma política nacional diferente. E nós sabemos que isso irá acontecer num futuro governo liderado por António José Seguro. Mas é preciso também, a nível local, autarcas, prestigiados, com força, com capacidade, para fazerem ouvir a voz da sua terra. Estamos aqui, no centro de uma região que tem quase tudo à sua volta. E eu digo-vos que a menos de uma hora de Valença e num raio de 100 km ou menos, nós temos aeroportos de Vinho ou de Porto, os portos de Vinho ou de Matosinhos ou de Viana do Castelo. Temos conhecimento, temos universidades no Porto, no Minho, em Vigo e Santiago de Compostela. Temos um conjunto de condições, temos um enorme potencial, mas precisamos de um governo que olhe para o país como um todo e faça uma discriminação positiva do Alto Minho para darmos o salto de desenvolvimento que precisamos. E aqui eu quero felicitar Valença, porque Valença está no caminho certo, está a escolher os melhores para darem a cara por esta terra. Ao escolher uma autarca com a personalidade, com o currículo profissional, honesto, competente, com disponibilidade de serviço público, como é o doutor Diogo Cabrita, Valença está indiscutivelmente de parabéns e desejo-lhe todas as felicidades ao nosso candidato. É mesmo para terminar, caras e caros camaradas e amigos, o país precisa do PS, precisa de outra política. E o PS tem, felizmente, na sua liderança, um homem de grande dimensão política e humana, honesto, competente, determinado, um humanista com grande sentido de Estado, que não tenho dúvidas será o próximo primeiro-ministro de Portugal. Viva o PS! Viva Valença! Amigos e camaradas, depois deste vozeirão é difícil fazer bem. Vou tentar. É um homem experiente e nós temos que tentar depois dele, não é? Não vai ser fácil. Peço-vos desculpa de uma opção que achei que era a correta hoje. Era ler. E ler porque entendo que hoje se faz um compromisso. E os compromissos são uma decisão que é para cumprir. E, portanto, quando aceito e tenho tanta gente nesta sala, deve ser um compromisso, e os compromissos é melhor estarem escritos, que é para que todos saibamos aquilo a que vamos e aquilo que somos. Então, boa noite. Na noite de 30 de novembro de 2012, e que compraz-me iniciar saudando o nosso secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, que
assinala a importância deste momento com a sua presença. Estamos conscientes do gesto, do simbolismo que é para nós sermos brindados com a presença, a responsabilidade que cai sobre Valença neste grande combate autárquico, assinalado desta forma pelo António aqui presente. Não é a todas as conselhias que ele vai poder ir, porque são 300 e tal, e portanto nós temos uma honra que temos que respeitar e que tentar levar a uma grande vitória em Valença domingo. Obrigado à Presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista que teve esta desavergonhança de me convidar. Anabela Rodrigues, mulher de uma fibra e determinação invulgar, que aqui expôs alguns dos momentos que vão levar a nossa campanha e levar-nos com determinação para a estrada. Ao Presidente da Federação do PS de Viana do Castelo e a todos aqueles que vieram ter connosco, presentes de Câmara, militantes socialistas, grandes amigos e até as pessoas que me conhecem desde pequenino aqui em Valença, como a Angelina e tantos outros aqui presentes. Aos amigos que me trouxeram para o PS. Que é o Dr. Álvaro Beleza, aqui presente, e o outro que é o Dr. Alexandre Leitão, que se caracteriza por chegar tarde e portanto ainda não chegou. Não posso deixar de salientar também, como a Anabela o fez, um amigo ausente que me acompanhou no PS desde cedo, o Jorge Gama. Regresso ao António. O António José Seguro, amigo de mais de 20 anos, de apostas no Partido Socialista e de um constante empenho e trabalho em demarcar a política com a fronteira dos princípios e da ética. Ser um baluarte contra as incursões desaconselháveis, contra estratégias não fundamentadas, demarcando a fortaleza e a linha divisória é uma capacidade invejável e de que poucos se podem orgulhar. António forte, António fronteira, António determinação, tu és Valença. Não posso deixar de referir neste momento que Valença já teve governações socialistas e a estas pessoas carece recordar e chamar a darem contributos do saber e da experiência. Iremos chamá-los se ganharmos estas eleições, que penso que é um sinal para o qual nos encaminhamos. Essas pessoas é preciso ouvi-las também. Não podemos desbaratar a história e devemos honrar o que de bom se fez com o Partido Socialista na autarquia. Não chegamos do nada. Temos um histórico e um compromisso de trabalho. Tenho até aqui na sala o Branquinho. 24 anos de vitórias socialistas. Sempre assumindo o seu papel de militante. Obrigado, camarada. Não sei onde está. Então, por que me candidato a estas eleições? Candidato-me por um dever de cidadania. Não podemos criticar e depois recusar participar. A política, a arte da organização das pessoas, o saber que estuda os cidadãos em comunidade, não é de uns tantos. Os políticos, não, é de todos nós. A política é um ato livre, consciente e essencial de contribuir para o bem de todos. Decidi participar nesta aventura porque Portugal carece de pessoas na franja da política. O meu contributo como cidadão tem já uma longa história. Tem a experiência inigualável de ser filho
de gente de bem. Filho de quem amava esta terra como se fosse sua. De ser pai de gente que me orgulha e necessita empenhamento com o futuro incerto que lhes estamos a dar. Por curiosidade, tenho 4 filhos rapazes e provavelmente tão cedo não têm emprego. E isso implica que todos nos empenhemos a lutar pelo futuro dos nossos filhos. As nossas decisões devem basear-se no maior consenso, na mais ampla amostra de ideias, na mais aberta exposição, mas não devem carregar medo, nem podem transportar indecisões, nem querer agradar gregos e alemães, troianos e ingleses. A minha aposta para Valença é possível porque a Conselhia assim decidiu. A Anabela Rodrigues, presidente deste órgão, é uma combativa, uma organizadora, uma mulher de projetos e desse modo já somos 2 a caminho de um sonho. Ela é o número 2 da lista que encabeçarei para Valença. E nesta lista pontificarão militantes socialistas, porque é com pessoas de convicção que eu acho que devemos ir a este combate. Perdoem-me esta confidência, mas admiro muito o ato de militância e a força que emana da decisão de ser filiado num projeto. Os partidos são um modo de fazer política e de chegar ao poder, mas balizam-nos fronteiras coletivas, ideias que cimentamos, que enterramos na história, por isso são sólidas, têm memória, têm cumplicidade. Os partidos fazem a história da democracia portuguesa e estamos nesse caminho. Valença contará, pois, com uma aposta do Partido Socialista, com um projeto solidário empenhado socialmente, carregando a história da defesa dos menos favorecidos, a defesa de um Serviço Nacional de Saúde, de uma educação livre para todos. Mas às muitas convicções que o PS nos associa, traremos uma forma de governar aberta, uma vontade de ouvir as populações e, sobretudo, aqueles 16 presidentes de junta que são eleitos pelo povo. O poder na sua maior proximidade. Aos nossos presidentes de junta caberá uma porta aberta, uma janela escancarada com esta presidência de Câmara. Se eu ganhar, fico em Valença? A pergunta do diabo que anda por aí. Claro que esse será o meu destino nos anos seguintes. O povo escolhe livremente e a nós compete honrar os compromissos. Por isso, isto está escrito e é um compromisso. Sendo eleito, cá estarei. Num tempo em que muitos são obrigados a fugir deste Portugal, caber-me a função de ajudar a estancar a hemorragia. Se calhar foi por estarmos em período de INEM que a Anabela sugeriu um médico. Valença é também uma histórica muralha, carregada de lutas, de traições, de batalhas violentas. Esse feitio de fronteira é a minha mais conhecida característica. Gosto de aclarar por onde vou e por onde nunca irei. Gosto que os que me rodeiam conheçam as balizas onde me defino. Assim me identifico com a Fortaleza, com os seus momentos de demarcação da história. E que projetos trago para esta empreitada? Antes de tudo, trago pessoas. Nem toda a gente é pessoa e eu quero gente boa. Um dia, alguém me disse que entre escolhas de pessoas, o critério melhor era o da sua qualidade moral. Uma vez que um bom engenheiro ensina-se, um bom médico educa-se, mas ninguém constrói boas pessoas. Quando não são, não se faz.
O meu maior projeto é, pois, trazer pessoas à política de Valência, chamar jovens a participar já nestas eleições próximas, apelar à cidadania de novas vivências. A política precisa de gente e os sonhos crescem da imaginação dos cidadãos. Então este será o nosso pilar. Pedir aos nossos presidentes de junta, à nossa conselhia, que se mobilizem na formação de listas onde pontifica algum sangue novo. E novo não é só idade, é também o espírito, e menor experiência, outras ideias, outros saberes, outros contrastes. Também quero trazer imaginação. Quero imaginação de conseguir fazer caminho mesmo na maior adversidade. Adaptar o nosso desígnio ao que viermos a ter pela frente. Ninguém pode projetar do nada e vivemos um tempo onde amanhã é sempre longe demais. Onde as pessoas não sabem que novo imposto, que nova maldade, que outra restrição de outra perda de direitos, que outro roubo à sua dignidade surgirá. Surgem todos os dias e limitam a capacidade de projetar e de querer fazer melhor. Teremos de construir uma adaptação à adversidade, teremos de conduzir de modo resiliente o caminho que queremos trilhar. Queremos construir um projeto com mais escala, uma ambição de um alto ninho cor-de-rosa. Criar escala significa ter projetos que engrandeçam Caminha, Cerveira, Monção, Melgaço, Ponte da Barca e, por que não, ajudar a conquistar esse baluarte difícil que seria Ponte de Lima. Queremos ser motor deste projeto, começando já pelas eleições autárquicas, onde é necessário que se construa um mapa cor-de-rosa no Alto Minho. Aqui, na vertente superior, uma bandeira que defina uma não resignação, uma bandeira que afirma uma convicção, uma bandeira que prove que queremos mais. O Alto Minho é uma região capaz de ter escala se souber reduzir particularidades em prol de um projeto maior, mas com o por maior de garantir a peculiaridade e a importância do pormenor. Isto é um desafio muito importante a todos aqueles que se candidatarem no Alto Minho às câmaras municipais. Todos juntos construir um Alto Minho cor-de-rosa. Trago ainda velhas convicções que tenho partilhado com o António Seguro, o Álvaro Beleza, o Alexandre Leitão, o Jorge Gama. São convicções de que na dilapidação do Estado não se consegue a solidariedade que a ele compete. Não podemos assistir indiferentes a esta deriva da coisa pública que depois de privatizada se torna pior para os clientes, mais cara e mais tarde fonte de indemnização a quem governou mal. O Estado não é uma entidade anónima. É composto de pessoas que, como nós, ficam com a responsabilidade de gerir o dinheiro que os privados lhe concedem para criar mecanismos de garantia da liberdade, de distribuição de bens, como a luz, a água, ou de bens menos quantificáveis e palpáveis, como a saúde, a justiça, a segurança, a educação. E notem bem, ninguém provou que os privados gerem melhor que os públicos, e há inúmeros exemplos do contrário. Nesta matéria, todas as possibilidades já aconteceram. Há é que fiscalizar. Garantir que os nossos escolhidos não usam o poder em seu benefício, tomar decisões firmes em tempo útil. Para Valência, queremos tudo aquilo que nem a falta de verbas impede. A certeza de que há uma fronteira que nem o pouco impede de cumprir. Queremos uma terra mais verde, uma região mais culta, mais instruída, mais desportiva, mais participada pelas pessoas. Ou seja, há sempre um trilho moralizador, ético, justo, que pode ser ponto de arranque para uma nova etapa em Valência do Minho. Obrigado a todos pela vossa presença e não esqueçam que os votos são essenciais. Não se iludam com casas cheias, onde a maior parte pode não ser votante no distrito.
Não se iludam quando podem não ser votantes no nosso lugar de eleição. São aqueles que votam que nos dão as vitórias por um e que nos dão as derrotas por um. E a todos quero lembrar isso, porque no dia das eleições é com os que votam em Valença que nós ganhamos. E é com esses que temos também que contar e agradecer aos amigos por estarem connosco. Mas quem vota são aqueles que não são os outros.